Boa noite, bem-vindo ao Grandes Negócios. Os líderes europeus chegaram a acordo sobre a recapitalização dos bancos. Ainda falta delinear os pormenores técnicos. A reunião 27 terminou, prossegue agora a reunião a 17. O Fundo de Estabilização também é alargado. É obviamente o grande tema da semana, a análise mais à frente de Isabel Meireles, Paulo Marcelo e Tomás Vasques. Os 27 chefes de Estado da União Europeia decidiram reforçar o Fundo de Estabilização Financeira. O valor do fundo poderá ascender a 1 bilhão de euros, segundo avança a agência Reuters. Um documento a que a Reuters teve acesso indica que o fundo será alavancado em várias vezes o atual valor de 440 mil milhões de euros, mas só em novembro vão ser conhecidos mais detalhes. Diplomatas europeus contactados pela agência referem que o valor poderá ser de 1 bilhão de euros. A versão preliminar do documento será divulgada após a reunião. Confirma a informação que já circulava há alguns dias nos mercados, que o fundo vai funcionar assenta em dois modelos: de garantia às emissões de dívida dos Estados-membros e através da criação de um veículo especial de investimento que deve contar com a participação do Fundo Monetário Internacional e também de países emergentes. No que respeita à reestruturação da dívida grega, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy vão negociar com os banqueiros mundiais. O objetivo é fazer com que a banca aceite perdas de mais de 50% com a dívida grega. Entretanto, a Alemanha aprovou o alargamento do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Angela Merkel reconhece não haver uma alternativa razoável a esta decisão. A chanceler alemã apelou ainda à coesão do setor privado europeu no que respeita ao perdão da dívida grega. Merkel chega à cimeira desta quinta-feira com um mandato para defender um aumento da dotação do Fundo Europeu de Estabilização Financeira dos 440 mil milhões de euros para um valor acima de 1 bilhão de euros. A Câmara Baixa do Parlamento parece ter-se convencido com as palavras da chanceler esta manhã em Berlim. Das Risiko, das mit der jetzt beabsichtigten Maximierung der EFSF verbunden ist, ist vertretbar. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es wäre nicht vertretbar und nicht verantwortlich, das Risiko nicht einzugehen. Eine bessere Alternative, eine vernünftigere Alternative liegt mir nach Prüfung aller Möglichkeiten nicht vor. Angela Merkel falou no Bundestag e deixou ainda uma mensagem muito clara ao setor privado europeu. Pediu-lhes coesão. Em cima da mesa está a proposta de perdão de 50% da dívida grega, depois de, em julho, o setor financeiro e os decisores do velho continente terem chegado a um acordo de um haircut de 21%. Mas a caminhada para a recuperação da estabilidade da zona euro vai ser longa, admite a chanceler, apesar de ter manifestado o desejo de que Atenas reequilibre as finanças públicas o mais rapidamente possível. Como há pouco referi, são convidados deste Grandes Negócios Isabel Meireles, Paulo Marcelo e também Tomás Vasques. Agradeço aos três a vossa presença neste Grandes Negócios. Isabel Meireles, começo por perguntar, era para ser uma noite histórica, mas ficámos bem longe disso mesmo. Eu suponho que já havia essa expectativa que pudesse haver aqui um meio caminho, porque quando se trata de negociar números e, sobretudo, de os 27 ou os 17 acordarem em algo que seja um mecanismo de solidariedade financeiro, de recapitalização de bancos, de perdões de dívida, é preferível, e isso mostra a técnica e a negociação comunitária, que seja feito de forma mais discreta, pela calada da noite dentro, como parece ser o caso. Presumo que não é para já que vamos ter uma decisão em relação aos números. Isso presume também decisões dos países segundo os seus sistemas constitucionais. Aliás, Angela Merkel teve a visão de pedir ao seu Parlamento que sancionasse e que lhe desse poderes, procuração para negociar isto, para não ter um Tribunal Constitucional, eventualmente, a dizer-lhe que as ajudas aos países têm que ser pontuais, e neste caso já vimos que elas estão a ser recorrentes. Isabel Meireles, para percebermos um pouco o que está em cima da mesa, os problemas são grandes, arrastam-se há muito tempo, mas quais são as variáveis que impedem que a negociação seja mais rápida? Há muitas variáveis, para além das oposições políticas dos Estados-membros. Não nos podemos esquecer que isto está a ser negociado ao nível dos Conselhos, quer do Conselho Europeu,
ao mais alto nível, chefes de Estado e de Governo, quer ao nível do Conselho de Ministros, quer seja do ECOFIN, quer seja do Conselho da Zona Euro. Portanto, representantes dos Estados. E as decisões ao nível do Conselho Europeu são adotadas por unanimidade, ou seja, todos os países têm que estar de acordo. Daí a dificuldade de 27 não ser como era a 12 no tempo de Jacques Delors, em que as coisas eram bem mais fáceis e, portanto, haver compromissos. Isto é uma questão. Outra questão é o facto de haver decisões que não podem ser adotadas sob pena de se violarem os tratados. Daí que se fala também recorrentemente na possibilidade, que me parece francamente bem, de alterar os tratados. Porque, por exemplo, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira não pode recorrer de forma, como foi a proposta francesa, ao BCE, porque isso violaria os tratados, porque isso seria, no fundo, o Banco Central Europeu acudir financeiramente aos países em crise, o que não pode fazer segundo os tratados. É proibida a monitorização da dívida. Portanto, haveria necessidade de ter coragem, o que eu duvido que seja passível de ser feito, de haver uma refundação deste bloco da União Económica e Monetária, que de facto foi criada com uma espécie de casa que não teve mecanismos anti-sismo, ou seja, dizendo isto fica muito mais caro, dá muito mais trabalho, não vai haver terremotos, por amor de Deus, mas de repente veio abanou o edifício todo, provavelmente ficou um bocado em pedaços e foi preciso recompô-lo. Só que isto são remendos. Era preferível deitar o edifício abaixo e voltar a construí-lo, porque tudo aquilo que se está a fazer são pedaços que são tijolos de uma construção que às vezes não encaixam bem uns nos outros. Portanto, era preferível agarrar nesta parte do Tratado da União Económica e Monetária, acrescentar-lhe mecanismos, por exemplo, de um governo económico, de uma harmonização fiscal, de mecanismos de resgate de países em dificuldades, em casos de choques assimétricos, portanto, uma série de... o próprio semestre europeu, a possibilidade de supervisionar os orçamentos, quiçá os eurobonds, portanto, toda uma série de matérias que não estão previstas nos tratados, porque quem os fez achou que o tal choque sísmico nunca iria acontecer e como se viu, ele chegou. E sobre várias formas. Paulo Marcelo, hoje de facto ficou definido, por um lado, avançar para a recapitalização da Banca Europeia, por outro lado, aumentar o Fundo de Estabilização, para 1 bilhão de euros. É uma meia medida, chega para acalmar os mercados. É isto que a Europa esperava ou precisava de muito mais? Pois, na minha opinião, enfim, concordando com o que disse a doutora Isabel Meireles, isto são apenas soluções que nos permitem ganhar tempo, que nos permitem ganhar aqui à Europa um balão de oxigênio para aí sim abordar a questão de fundo, que é uma questão institucional, que é uma questão jurídica, de dotar a União Europeia e concretamente a zona euro de mecanismos de governação económica que permitam uma solidez e uma coordenação económica, fiscal, orçamental, que permita resolver este tipo de problemas. Até lá, enfim, estamos apenas a fazer remendos e a ganhar tempo, na minha opinião. Parece-me que é uma questão importante, a questão da governação do euro, se assim lhe podemos chamar. Que passos é que têm de ser dados a curto prazo para que avancemos mais nesse capítulo? Há aqui vários modelos alternativos. Enfim, a Comissão Europeia tem-se assumido como o governo europeu económico. Embora tenha havido propostas que, de certa maneira, colocam em causa essa mesma capacidade de governação. Pois, com os atuais tratados, enfim, apesar dos passos interessantes dados pelo Tratado de Lisboa, os meios à disposição da Comissão Europeia e também do Parlamento Europeu, apesar de tudo, num panorama diferente, não são suficientes. E, portanto, é preciso assumir, por um lado, uma maior coordenação a nível dos Estados, assumir que... eu permito-me aqui utilizar uma imagem. Nós, com o atual modelo, já não podemos ir mais à frente. E, portanto, ou de facto há vontade política para avançar, no sentido de uma União Federal, ou então se recua para uma União Aduaneira, que tinha sido, enfim, o projeto inicial das comunidades.
mas na situação em que está não é possível. Parece impossível haver um recuo sequer. Essa é uma variável que pode estar em cima da mesa. É sempre difícil dizer que há coisas impossíveis em história. Enfim, as coisas às vezes mais improváveis acontecem. O que nós podemos dizer é que um recuo teria enormes custos. Custos económicos, custos financeiros, e significaria sobretudo o fim de um projeto que visava trazer a paz, que visava, enfim, trazer uma prosperidade económica à Europa e, apesar de tudo, com grandes sucessos. Enfim, tivemos 60 anos de prosperidade, de uma crescente interligação económica entre as economias. É interessante, uma das coisas que agora recentemente estamos cada vez mais a concluir, inclusive a própria Inglaterra, é o profundo grau de interpenetração, de ligação que têm as economias europeias. Mesmo a Inglaterra, que se considerava, enfim, que nunca quis fazer parte do euro e que se considerava numa ilha, está a perceber que a sua própria economia sofre de uma forma muito acentuada com a crise da zona euro. E, portanto, as economias europeias estão de tal forma ligadas que um recuo por uma simples união aduaneira, enfim, que não houvesse barreiras alfandegárias às trocas económicas entre os países, que é o grau mais baixo que poderíamos recuar, enfim, a não ser que até isso fosse posto em causa. Mas isso teria consequências muito negativas, porque a relação económica que existe neste momento entre as economias europeias é de tal forma grande que isso, enfim, teria consequências imprevisíveis. Tomás, pegando nesta imagem que me parece particularmente feliz que a Isabel Meirelles dava do sismo, é normalmente depois dos sismos que se reconstrói, e normalmente se reconstrói de uma forma mais sólida, preparando exatamente novos sismos. Parece-lhe que estão reunidas as condições para a Europa dar esse passo? Costuma-se dizer que quem não avança recua, a Europa vai avançar? Não me parece, eu estou muito pessimista e acho que estamos todos, de certo modo, a meter a cabeça debaixo da areia. Esta cimeira não trouxe nada de novo. Ainda não sabemos. Não vai trazer nada de novo. Recapitulemos, só para perceber os últimos ano e meio a 2 anos. O problema grego saltou para cima da mesa, saltou para cima da Europa, depois das eleições em dezembro de 2009. As eleições gregas. Os números vieram abaixo, os verdadeiros, e todo o processo se desencadeou a partir daí. A 10 de maio de 2010, não sei se recordamos bem, o primeiro-ministro da altura, José Sócrates, foi a Bruxelas e veio de lá com o PEC 2 a dizer que o mundo mudou. Foi o primeiro choque da consequência grega sobre a contaminação grega sobre a Europa. E daí para a frente, as várias cimeiras. A de 21 de julho, por exemplo. A de 21 de julho tomou um conjunto de medidas que 3 meses depois não tinha sido implementada uma única. Pronto, agora há um prolongamento. Quando o perdão da dívida em julho era de 21%, já estamos entre os 50% e os 60%. Quando o FEF, o Fundo de Resgate, estava nos 400, a proposta era para 440 mil milhões, já estamos a propor 1 bilhão. Mas o problema aqui é a concretização. E, tomando ainda o exemplo da doutora Isabel, eu diria que o sismo ainda não foi suficientemente violento para as pessoas perceberem que têm que reconstruir uma nova casa. Ou então, isto desfaz tudo. Porque a história da Europa nos últimos 2 séculos, muito para trás, mas só nos últimos 2 séculos, é a história de guerras entre todos os países europeus. O século XVIII começou quase que no primeiro dia do século e foi até o último dia, percorreu todo o continente europeu. E sabemos como é que foi o século XX. Portanto, há aqui na Europa, este projeto era um projeto de reconstrução de tudo o que está, de desfazer tudo, todo o belicismo que estava para trás e que a Segunda Guerra Mundial implementou depois para se criar. E está a ficar desfeito. E aqui tem que se avançar para a união política. A união política e para o federalismo. Não há, a partir deste momento, e com este abalo sísmico, não há outra saída. Agora, estamos aqui a caminhar para desfazer tudo isto, porque as medidas vão-se sempre... No fundo, as instituições europeias já não funcionam, não vale a pena estarmos a meter a cabeça debaixo da areia. Isto é a senhora Merkel e os mercados. A senhora Merkel decide o essencial da política de recuperação. E ela decide, muito em função das eleições que tem em 2013, salvo erro, da mesma forma que o presidente francês decide e acompanha ou não acompanha, é muito em função das eleições que tem no próximo ano, e de modo que, no fundo,
a Comissão Europeia e as outras instituições estão diminuídas, e todos os outros países estão diminuídos perante os dois principais partidos e, sobretudo, sob a chanceler alemã, e, sobretudo, sob a batuta da chanceler alemã. E de modo que não vejo, sinceramente, estou muito pessimista e não vejo que este abalo sísmico foi relativamente forte, não destruiu a casa toda, mas não tem havido, nos últimos 2 anos que a crise tem ido agravando semana a semana, dia a dia, nenhuma medida estruturante, nenhuma medida que altere em substância. A senhora Merkel hoje falou no Parlamento da necessidade de alterar os tratados, mas provavelmente o que lhe estava na cabeça, porque ela não especificou, são penalizações duras aos países que incumprirem. Ela não tem em mente reconstruir a casa com a alteração dos tratados, porque ela não especificou. Penso que a Europa está a satisfazer de cimeira em cimeira. Esta é a minha opinião, estou muito pessimista, sinceramente. Mas deu uma série de uma cronologia com vários factos. Quando olhamos para aquilo que o Tomás disse, e que é a realidade, verificamos que a Europa anda sempre a correr um pouco atrás da curva em relação àquilo que os mercados, nomeadamente os mercados, têm reagido. Quando se fala dos 440 mil milhões já não chegava, agora fala-se de 1 bilhão, há também já quem diga que só 2 bilhões é que seria suficiente. A questão é o que é que vai ser preciso para que os líderes europeus de facto olhem e tomem decisões. Qual é o ponto a partir do qual essas decisões vão ter mesmo que ser tomadas? Porque por este caminho há de chegar um dia em que de facto a casa vem abaixo. Quando o crescimento na Alemanha for negativo. E pode ser para breve, porque toda a Europa está como está em crise. Aliás, agora há um quarto problema, não são só 3 problemas. O problema do perdão da dívida grega, a recapitalização, que o FMI fala em 200 mil milhões de dólares, portanto um pouco menos, enquanto que se fala que, portanto, a Cimeira falou em 108 mil milhões. Depois há a recapitalização, e há um quarto problema, que é a Itália. A Itália é um problema que está... ninguém acredita no plano de reformas do Sr. Berlusconi. Vai ser um quarto problema que vai... E então vai agravar uma das principais economias da Europa, e isto vai provocar, inevitavelmente, aliás, já começam as previsões sobre o crescimento na Alemanha a diminuírem de previsão para previsão. E quando estiver à beira do zero, há uma implosão. Para haver um acordo, todas as partes têm de ter alguma coisa a ganhar, ou pelo menos a não perder com esse acordo. E até agora, infelizmente, os países, enfim, um pouco encostados à sombra do seu AAA, não têm tido ainda o estímulo suficiente, em concreto a Alemanha, enfim, a França já está um pouco mais assustada, a ver ali as suas muralhas começar a ser atacadas, mas, portanto, enquanto todos os países, inclusive a Alemanha, não se convencerem que é mesmo preciso uma mudança estrutural, que é o que está em causa, enfim, quando nós falamos da alteração dos tratados, não são apenas coisas de pormenor. Os países têm que perder uma mudança estrutural. E isso só vai acontecer quando realmente os países, e concretamente a Alemanha, chegarem à conclusão que têm mesmo de o fazer. E isso ainda não aconteceu. Agora, quando vai acontecer, é muito difícil prever. Enfim, a Alemanha já percebeu que a sua própria economia não está a crescer tanto quanto poderia, devido aos problemas, enfim, de Grécia, Portugal, toda a incerteza que envolve esta crise. Isabel. Eu acho que a questão, se me permite, estamos todos no mesmo barco, a Alemanha é incluída, somos todos náufragos e, portanto, se um vai ao fundo, vão todos ao fundo, a menos que haja uma boia de salvação. A questão é saber onde é que essa boia de salvação se encontra. E onde é que essa boia de salvação se encontra? Ouça, justamente essa é a pergunta do $1 milhão. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Onde é que se vai buscar o dinheiro? Por tudo isto, infelizmente ou felizmente, não sei, é questão de números, é questão, já não há de cifrões, mas de euros, no caso, ir buscá-los, ou já se começa a falar, ao FMI, aos países emergentes, aos BRICS, portanto, estender, digamos, e aqui já não são os países que perdem soberania, é a própria União Europeia, como construção supranacional, começa ela própria a perder soberania pela dependência que começa a ficar de países terceiros, de blocos terceiros, ou seja, mesmo que
possamos construir um sistema federalista, como agora se propõe, e eu estou de acordo, provavelmente é capaz de ser uma boa saída, mesmo esse sistema federal, veja-se os Estados Unidos, se as coisas não correrem bem dentro dos países da União Europeia, não há soberania europeia que nos valha, porque estaremos sempre dependentes de países e de blocos terceiros. Nós já vamos analisar algumas das questões mais em pormenores, mas essa parece-me que é extraordinariamente interessante porque quando olhamos para aquilo que poderá acontecer com alguns países, Portugal, eventualmente Espanha e outros países que poderão perder alguma soberania em detrimento de um todo mais forte, ao mesmo tempo sublinha aquilo que a Isabel falava, o próprio responsável do Fundo de Estabilização parte amanhã para a China a tentar vender obrigações a esse grande bloco que também é o maior credor dos Estados Unidos. Como é que isso vai alterar aquilo que é a geopolítica, a geoestratégia e até as relações económicas dentro de pouco tempo? Ora bem, eu acho que todas as decisões a nível do Conselho Europeu, e já agora deixe-me só fazer um pequeno parênteses em relação ao Conselho Europeu. Eu recordo-me que quando o Conselho Europeu foi instituído nos tratados como instituição, se dizia que havia 2 Conselhos Europeus ordinários, um no fim de cada presidência, quando as presidências eram rotativas, e 2 extraordinários no meio do semestre. E agora veja-se que são uns atrás dos outros, parecem quase reuniões do Conselho de Ministros, que não do Conselho Europeu, a demonstrar, de facto, alguma aflição por parte dos líderes europeus. Os líderes europeus, ao contrário daquilo que se pensa, eu acho que eles estão extraordinariamente aflitos e não lhes queria estar na pele, porque ninguém tem tempo de andar todas as semanas de Conselho Europeu em Conselho Europeu com o desgaste mediático de política interna e outro que isso implica. E sobretudo também tem as suas próprias agendas internas. Obviamente, tem que governar os seus países, veja-se no caso de Portugal, quer dizer, não é vida para ninguém um primeiro-ministro ou um chefe de Estado, que no caso de Sarkozy, andar todas as semanas em Conselhos Europeus que duram várias horas e que consomem vários dias por vezes, porque é preciso a preparação, é preciso depois transmitir as conclusões aos órgãos de soberania, aos restantes órgãos de soberania, portanto há todo um trabalho que tem necessariamente que ser feito. Em relação à China, a China é um parceiro que, não sei se é parceiro, a questão é que eu não sei se é parceiro. A China é um país, um bloco económico que tem que ser analisado com imenso cuidado e acho que nestes Conselhos Europeus as deliberações deveriam ser também tomadas, pelo menos é isso que eu aconselharia em termos de geoestratégia, deveriam ser adotadas em consonância com a perspectiva de uma dependência financeira, no caso, da China, porque, de facto, a Europa tem que adotar mais mecanismos de salvaguarda, de modo a poder resgatar países que entrem, eventualmente, em incumprimento. E a partir daí, depois, caso isso não seja possível, há uma multiplicidade de cenários. E há alguns desses cenários que vamos ver na segunda parte, nomeadamente o caso italiano, que é um caso potencialmente bem mais grave do que aquilo que se passa com a Grécia e com Portugal. O Grandes Negócios parte agora para um breve intervalo, regressa logo a seguir. Até já.